Hoje, nesta segunda-feira, nós ainda estamos lembrando da solenidade da festa de ontem, da transfiguração do Senhor. É um fato que os evangelhos descrevem para nós, mas que, sem dúvida, estão trazendo esse mistério muitas questões, né, ligadas com a nossa vida. Inclusive, uma delas, antes de falar talvez mais sobre o próprio fato da transfiguração, é o convite de Deus para que a nossa vida seja transfigurada também. Aí eu tenho pergunta aí, como que está indo a transfiguração, Marcos, da sua vida? Como você vê essa necessidade de buscar a transfiguração daquilo que realmente é o dia de hoje, pensando no futuro? Olha, dentro do que a gente tem vivido no dia a dia, eu vejo assim, uma coisa, eu até comentei isso num outro programa, que conforme a gente vai amadurecendo, fisicamente também, a gente vai percebendo as nossas limitações e quanto mais ainda precisamos de Deus para caminhar. Então, às vezes eu me vejo... Eu até estou gostando dessa situação. Eu me vejo cada vez mais dependente de Deus, porque às vezes eu tinha algumas concepções, né, sei lá, vou chutar aqui, com 20 anos, que hoje eu não tenho mais. Que a gente vai perdendo, são concepções ruins, né, que aos poucos a gente vai melhorando. A gente vai vendo a nossa pequenez, vai enxergando a nossa limitação, vai vendo que às vezes um gesto de amor é melhor, é mais potente do que uma palavra vazia para evangelizar, por exemplo. Não somente evangelizar com os irmãos na igreja, mas na própria família mesmo. Então, é um amadurecimento nesse sentido. Eu vejo que as coisas podem ser... com as nossas limitações, a gente consegue crescer, a gente cresce mais. E aí a gente conversa mais com Deus, a gente procura mais a Deus, se sente mais aliviado. Porque às vezes a gente tem aquele peso, a gente acha que tem aquele peso enorme nas costas, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. E, na verdade, a busca pela salvação é simples, né? Então, difícil, mas simples. Faz parte, né? Eu acho que a gente vai se transfigurando, conforme vai se aproximando mais de Deus, a gente vai transformando a nossa vida nesse sentido. E na sua vida, como você vê isso, Carol? Você tem quantos? 17 anos, você falou, né? Como que é esse processo? Você já consegue essa curta vida, eu falo curta em comparação com a vida de alguém que tem 50 e poucos anos, né? Como o João. Eu não tenho 50 anos. Sim. Essa questão de transfiguração da sua vida, você vê alguns já momentos, algumas situações que você pode dizer que a minha vida transfigurou, já é diferente do que era? Sim, antes da pandemia, eu estava na igreja, mas não era como eu estou hoje. Era mais o corpo e a alma meio, né? Mas aí veio a pandemia... Ainda estava divagando a alma. Veio a pandemia, veio uma conversão um pouco mais profunda. Acho que o tempo todo nós estamos em conversão, né? E veio uma conversão um pouco mais profunda que me fez estar realmente, né? E a cada momento nós estamos nessa batalha, nessa luta de conversão diária, né? Não, mas é isso mesmo, né? E percebemos, eu acredito muito importante, né, que Deus age na nossa vida, né? Hoje a gente olha para concluir essas coisas a respeito das transfigurações da nossa vida, né? Porque olhamos para trás e percebemos a ação de Deus, né? Então, Deus atua na nossa vida ali. Ele que realiza essa transfiguração nossa, obviamente com a nossa colaboração, né? João, o que você pensa disso? Assim como o Marcos falou, né? Realmente eu tenho mais de 50, estou com 52 agora, né? E interessante como é que o tempo, ele nos faz bem, né? Hoje, a maturidade, hoje, diversas vezes conversando com meus filhos, eu vejo muitas vezes nos meus filhos coisas que existiam em mim, né? E às vezes até vontade de rir, né? Porque assim, caramba, eu já passei por isso e hoje eu olho isso com tanta... algo que para mim na época era tão difícil e hoje se tornou tão simples, né?
Mas eu acho que a transubstanciação na minha vida, ela começou a partir do momento... Transfiguração. Ela começou no momento onde eu percebi que nós somos educados, talvez assim, de uma determinada forma que a gente precisa fazer as coisas para alguém nos amar, né? E a partir do momento que eu acho que o grande desafio é aceitar o amor de Deus na nossa vida, né? Assim, mais do que fazer alguma coisa para que Deus nos ame, é aceitar que Deus nos ama, independente da gente... Não precisa de nós, né? Ele simplesmente nos ama. Então, é aceitar o amor incondicional de Deus. E aí, quando a gente consegue enxergar isso, acho que tudo começa a mudar, né? Que a gente aceita isso de uma forma, e acho que isso é que vai fazer, causar a mudança na nossa vida, na nossa forma de ver, na nossa forma de se relacionar, né? Principalmente que quando a gente consegue compreender que Deus nos ama de uma forma imutável, então, assim, o desafio não é fazer algo para que Deus me ame, mas é deixar-se amar por Deus de forma gratuita, e a gente vê que o nosso irmão também é amado por esse amor gratuito, então a gente passa a se ver de uma forma diferente, a gente passa a ver o nosso irmão de uma forma diferente, e a gente passa a ver até o próprio Deus também de uma forma diferente. Então, acho que isso que tem acontecido, assim, lógico, de uma forma muito pequena e devagar e morosa na minha vida, mas o caminho que eu consigo ver, né, é esse. Isso é muito bom. Como falei, que a gente às vezes reflita sobre esses processos que acontecem na nossa vida, porque nós podemos olhar para o passado e realmente perceber essa ação de Deus, né? De onde nós saímos e onde nós hoje chegamos, né? Por quê? Porque é muito importante. Porque nós também, olhando ao passado, podemos concluir: vale a pena confiar em Deus. Olha, a minha história, das minhas transfigurações que aconteceram com a graça de Deus, né, me traz essa certeza que vale a pena confiar no Senhor, também pensando no futuro. Eu não sei como que eu vou ser lá daqui a pouco, não sei como que vai ser a minha vida lá no futuro, né? Esse mistério da transfiguração que ontem foi falado, né, comentado pela própria leitura do Evangelho, né, é como se fosse mostrar o olhar para o futuro para aqueles que naquele momento não poderiam enxergar o futuro porque o ser humano não tem capacidade de ver o futuro, mas Deus quis mostrar para eles que existe um futuro e que ele vai ser um pouco assim, né? No sentido, os discípulos olhando Jesus transfigurado poderiam ter uma noção o que será, por exemplo, o corpo glorioso, né? Isso não fala muita coisa sobre o futuro, mas já há alguma coisa, né, sobre aquilo que o ser humano pode ser no futuro se seguir o plano de Deus. Por isso, eu falo que olhar ao passado, olhar experiências que nos trazem essa conclusão, Deus agiu na nossa vida, deve se transformar em confiança. Então, eu vou continuar a confiar nesse mesmo Deus, porque com certeza Ele tem um plano muito bom para mim. E se eu confiar nele, eu vou chegar onde hoje nem tenho ideia onde estará, será, né? Como será, em que consistirá exatamente esse futuro preparado por Deus para mim. Mas isso não importa, eu não preciso saber como que vai ser. Basta saber que aquele que me ama e que é poderoso, ele está me conduzindo, não é? Sim, e sobre essa questão da transfiguração, né, que está em Mateus 17, baseado no que o senhor está nos mostrando, que realmente, se a gente pensar como é que era Marcos com 20 anos e o Marcos 40 e tantos, quase aos 50 também, né, estamos chegando lá, a gente percebe a transformação que foi. Como é diferente, né? O João estava mesmo falando, os filhos dele não tem 20, né? 20 e poucos, 25 né? e 22. Você vê como é que é diferente o João como é que era diferente o João de 25 e o João agora. E aí,
parando para pensar nisso, eu vou à passagem bíblica, né, que diz assim, o senhor também mencionou uma questãozinha, eu queria fazer uma pergunta sobre isso, que quando Jesus aparece com Pedro, Tiago e João, lá no alto da montanha, ele se transforma, né, se transfigura. O senhor falou de transformação também. Só que nesse caso, Mateus ele dá detalhes. Ele deu alguns detalhes, vamos dizer assim, físicos. E ele diz, lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Além, né, dele ter se transformado, Moisés e Elias, dois personagens muito importantes do Antigo Testamento, aparecem e conversam com o Senhor. Essa transfiguração, essa transformação, o senhor falou, se transforma mais na frente de uma coisa que vai acontecer. Sim. Nós podemos dizer que aí, nessa transfiguração, Jesus estava mostrando a sua ressurreição, como ela seria após a morte? Na verdade, eu penso assim que normalmente comenta-se assim que, primeiro, o Jesus, o próprio, falando melhor, Deus quis preparar os apóstolos para um desafio da Semana Santa. Que quando eles vão ver Jesus desfigurado, que eles não percam a esperança, não se desesperem, e sim que eles possam lembrar Jesus glorificado, como se fosse o olhar para o futuro, além daquele momento que eles estavam vivendo no momento da paixão de Jesus, né? É como se fosse, olha lá aquilo que eu te mostrei, aquilo que está acontecendo naquele momento. Né? A transfiguração acontece antes da paixão. Exatamente, né? Exatamente. Aquilo que está acontecendo naquele momento não é definitivo. Lá tem um futuro, que é inclusive um futuro planejado, um futuro preparado pelo próprio Deus. E a presença de Moisés e de Elias, como se fosse confirma, Jesus não é alguém que apareceu do nada. É aquele que foi já preparado, no sentido de, em certa maneira, descrito pela Sagrada Escritura, por toda a revelação que aconteceu no Antigo Testamento. Então, naquele momento, como se fosse, os apóstolos podem ver, Jesus é alguém que, no plano de Deus, deveria vir. Este plano de Deus, através dos profetas, lei e os profetas, né, já esperavam Jesus, ele veio, só que não termina aqui, naquilo que está acontecendo neste mundo, toda a história. Ainda tem todo o futuro. Ainda tem todo o futuro para ser realizado. Qual futuro? Sim. Este que representa o corpo de Jesus, corpo glorioso. Então, na verdade, seria uma contraposição, né? Como diz lá em Isaías 52 ou 53, não lembro. Não sei, eu acho que nos dois, né, descreve o homem do Gólgota, o homem que está lá sendo açoitado, está sofrendo a paixão. Esse diz lá em Isaías que perdeu a aparência humana. Né? Ele perdeu a aparência humana. Esse homem seria o antigo homem, e ele nos mostra, esse homem não permanecerá. Nesse sentido, esse homem que perdeu a aparência humana vai dar lugar ao homem glorificado. Não, isso ao mesmo. Homem, é nesse sentido? Não, isso exatamente. Aí no 17, comentei, né? 17 em Mateus 17, antes mesmo da ressurreição, Isso mesmo. Tipo assim, ele prepara, alivia, né? Ele mostra, não é definitiva essa dor. Isso né? mesmo. Então, como que eu falei, né, que naquele momento, eles olhando Jesus transfigurado no sentido de tiraram no momento da judiação, no momento quando eles realmente bateram em Jesus, golpearam ele e tudo mais, né? Tiraram a aparência de Jesus, né? Desfiguraram Jesus. De forma negativa, né? Tiraram a aparência, né? E como se fosse tudo isso não é definitivo, porque existe uma outra coisa que vai acontecer e que,
na transfiguração lá no Monte Tabor, os discípulos poderiam enxergar. Até maior que é uma coisa, é algo que transcende a própria aparência humana, porque no primeiro ponto perde, né? Que seria a paixão. Temos, vamos dizer assim, o meio termo, que seria a aparência humana, já a vida glorificada, a transfiguração, transcende a mera aparência humana. Lembra muito o Santo Agostinho que fala, né? Deus só permite um mal se tirar desse mal um bem ainda maior. Isso mesmo. A gente vê a transição na aparência de Jesus. E com isso nós ainda podemos fazer o seguinte, olhar, voltando agora à nossa realidade, as experiências que passamos hoje, que tantas vezes para nós fecham nossos olhos, nossa imaginação, pensamos que agora acabou tudo porque, veja, momento agora complicado, difícil, né? Aquilo tudo que aconteceu, exatamente, é um convite para confiar em Deus, que só é o momento, que este momento de agora é um momento passageiro, ok, está acontecendo agora, mas existe uma coisa muito maior e muito melhor a qual Deus nos convida. Então, não adianta, não tem sentido de se apegar a essa negatividade do momento agora, desse peso, esse desespero que pode se instalar naquele momento, nossa vida. Temos que olhar além exatamente disso. Além, enxergando em Deus a toda a esperança. Ele vai nos conduzir com tranquilidade no plano dele, para que nós possamos chegar à glória, à plenitude da vida. Que nós confiemos, né? Que nós confiemos em Deus e não nos deixemos realmente levar por desesperos dessa vida. Né? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.